Bem-vindos ao canal A Voz da Ampulheta. Hoje vamos embarcar numa viagem ao passado, direto para a Idade Média, para entender como começou um dos conflitos mais longos da história europeia, a Guerra dos 100 Anos. Imagine só, um conflito que durou mais de um século, de 1337 a 1453, envolvendo principalmente França e Inglaterra, e que teve como estopim uma disputa pelo trono francês. Sim, parecia novela medieval. Traições, batalhas, reviravoltas e jogos de poder. Tudo começou com a morte do rei francês Carlos IV, em 1328, sem deixar herdeiros homens. Isso abriu uma crise de sucessão. Quem deveria ocupar o trono francês? Do outro lado do Canal da Mancha, Eduardo III da Inglaterra viu sua chance. Ele era neto de Filipe IV da França e sobrinho de Carlos IV por parte de mãe. Ou seja, tinha sangue real francês e achava que tinha direito ao trono. Do outro lado do Canal da Mancha, o rei inglês Eduardo III, neto de Carlos IV por parte de mãe, viu uma oportunidade de ouro para reivindicar o trono francês. Mas os nobres franceses tinham outra visão. Segundo uma tradição chamada Lei Sálica, as mulheres e seus descendentes não podiam herdar o trono. Por isso, os franceses rejeitaram a reivindicação de Eduardo e coroaram Filipe VI, primo de Carlos IV, como novo rei da França. Sentindo-se traído e desafiado, Eduardo III reivindicou o trono pela força e, em 1337, declarou guerra à França. E assim começou a Guerra dos 100 Anos, que, apesar do nome, durou 116 anos e teve longos períodos de trégua. A França era de fato mais rica e populosa, mas a Inglaterra tinha uma vantagem importante: um exército profissional e disciplinado, além de uma arma letal, o arco longo inglês, longbow. Essa arma podia disparar flechas com precisão e a grandes distâncias, causando estragos nos exércitos franceses, principalmente entre os cavaleiros. Ao longo da guerra, surgiram personagens marcantes como Joana d'Arc, além de transformações profundas na política, na sociedade e nas formas de guerra da época. Mas isso já é história para os próximos capítulos. A Guerra dos 100 Anos não foi uma guerra contínua, mas uma sucessão de batalhas, tréguas e retomadas que se arrastou por mais de um século. Um conflito que atravessou gerações, reis e estratégias, deixando marcas profundas em toda a Europa. Do lado inglês, os arqueiros armados com o temido longbow, o arco longo, se tornaram lendas vivas. Com essa arma poderosa, conseguiram vitórias impressionantes sobre os franceses em batalhas como Crécy, em 1346, Poitiers, em 1356 e Agincourt, em 1415. Mas por trás dessas vitórias, havia um custo altíssimo. E não só em vidas humanas. Manter um exército mobilizado por tanto tempo era extremamente caro. Armas, cavalos, mantimentos, transporte, tudo isso exigia dinheiro, muito dinheiro. Para bancar essas despesas, tanto a França quanto a Inglaterra começaram a aumentar os impostos cobrados da população. E aí começa o outro lado da história. Enquanto reis e nobres disputavam o poder, o povo comum era quem mais sofria. Camponeses e comerciantes viam seus ganhos minguarem. Jovens eram convocados para lutar. Regiões inteiras eram saqueadas e cidades arrasadas viravam campos de refugiados. O descontentamento popular aumentava a cada novo tributo, a cada novo anúncio de guerra. Essa pressão contribuiu para revoltas populares, como a Jacquerie na França, em 1358, e a revolta dos camponeses na Inglaterra, em 1381. Ambas mostravam que, apesar de parecer uma disputa entre reis, essa guerra mexia com toda a estrutura da sociedade medieval. Com o passar das décadas, o peso da Guerra dos 100 Anos deixou de cair apenas sobre os reis e nobres. Quem mais sofria eram os camponeses e os trabalhadores das cidades. Enfrentando colheitas fracassadas, doenças como a peste e a cobrança de impostos cada vez mais altos, o povo começou a perder a paciência. Na França, em 1358,
estourou uma revolta camponesa conhecida como Jaquerie. Os rebeldes, muitos armados apenas com ferramentas agrícolas como foices e enxadas, atacaram castelos, destruíram propriedades e enfrentaram a nobreza. O nome Jacques vinha do apelido pejorativo Jacques Bonhomme, usado pelos nobres para se referir aos camponeses. Era uma explosão de raiva contra a exploração e a falta de proteção frente às tropas invasoras que devastavam o interior do país. A rebelião foi duramente reprimida, mas seu impacto ficou marcado na história. Na Inglaterra, a situação também explodiu. Em 1381, aconteceu a Revolta dos Camponeses, liderada por Wat Tyler. O motivo? Um novo imposto criado para financiar a guerra, chamado Poll Tax, um tributo por cabeça cobrado de cada pessoa, independentemente da renda. Isso atingiu os mais pobres com força. Os rebeldes marcharam até Londres exigindo o fim da servidão, redução dos tributos e maior justiça social. Por um momento, chegaram a negociar diretamente com o jovem rei Ricardo II, mas a revolta acabou sendo traída e esmagada com violência. Essas revoltas mostraram que a Guerra dos 100 Anos não era só um conflito entre tronos. Ela afetava profundamente a vida de milhares de pessoas comuns, que começaram a desafiar a ordem feudal e questionar a legitimidade dos abusos da elite. O povo deixava claro, não aceitaria mais ser apenas peça de sacrifício no jogo de poder dos reis. Agora você deve estar se perguntando: o que Florença, no coração da Itália, tem a ver com a Guerra dos 100 Anos? A resposta é: muito mais do que parece. No século XIV, Florença era uma potência comercial e financeira da Europa, controlada por famílias de banqueiros riquíssimos, como os Bardi e os Peruzzi. Esses banqueiros não apenas emprestavam dinheiro a comerciantes e reis, mas eram praticamente os bancos centrais da época. E foi justamente com a Inglaterra, envolvida até o pescoço na Guerra dos 100 Anos, que eles fizeram um dos seus maiores investimentos. O rei Eduardo III precisava financiar tropas, navios, armas, e recorreu aos banqueiros florentinos pedindo empréstimos gigantescos, com a promessa de pagar depois da vitória. Mas a guerra foi longa, cara, cheia de altos e baixos, e a Inglaterra não conseguiu pagar as dívidas. Como consequência, os Bardi faliram em 1343, seguidos pelos Peruzzi em 1346. O impacto foi devastador. Uma crise de crédito varreu a Europa. Os empréstimos secaram, o comércio desacelerou e a confiança no sistema bancário foi abalada. Florença, antes símbolo de riqueza e estabilidade, mergulhou em uma crise econômica profunda. Essa situação mostra como a Guerra dos 100 Anos não afetou apenas soldados e camponeses, mas também os cofres dos maiores financistas da época. Era como se Wall Street tivesse desmoronado por causa de uma guerra em outro continente. A Guerra dos 100 Anos não destruiu apenas castelos e campos de batalha. Ela também abalou profundamente o sistema feudal, que já vinha cambaleando antes mesmo do primeiro golpe de espada. Mas o que era o feudalismo? Imagine uma pirâmide social rígida. No topo, o rei, símbolo máximo do poder. Abaixo dele, os nobres e cavaleiros, que controlavam as terras e juravam lealdade ao rei em troca de privilégios. E na base da pirâmide, a maioria esmagadora, os camponeses, obrigados a trabalhar a terra em troca de proteção e sustento mínimo. Esse modelo funcionou por séculos na Europa Ocidental, mas a partir do século XIV, tudo começou a ruir. O feudalismo, para quem não se lembra, era o sistema político, social e econômico que dominou a Europa Ocidental durante a Idade Média. A Guerra dos 100 Anos mudou o modo de fazer guerra. A figura do cavaleiro feudal, com sua armadura reluzente, perdeu espaço para soldados comuns, infantes e arqueiros, muitas vezes de origem humilde, mas muito mais eficazes no campo de batalha. As derrotas militares e os altos custos da guerra enfraqueceram o prestígio e o poder econômico da nobreza. Ao mesmo tempo, o povo começou a se mover.
Muitos camponeses se revoltaram, cansados de pagar impostos e viver sob regras rígidas. Outros migraram para as cidades, onde surgiam novas oportunidades com o crescimento do comércio e das corporações de ofício. Com menos servos no campo e menos nobres com recursos para manter suas terras, o sistema feudal entrou em colapso. Era o fim de uma era e o nascimento de uma nova sociedade, mais urbana, mais comercial e cada vez mais distante da lógica feudal. Enquanto o sistema feudal desmoronava, um novo modelo econômico começava a tomar forma. Não era ainda o capitalismo como conhecemos hoje, mas já apontava nessa direção. Os historiadores chamam esse período de proto-capitalismo, ou seja, um capitalismo em formação. Mas o que estava mudando exatamente? As cidades em crescimento. Com a crise no campo e o enfraquecimento da nobreza feudal, muitas pessoas migraram para as cidades. Lá, surgiram novos centros de produção e comércio, impulsionando o desenvolvimento urbano. Com a expansão do comércio, as rotas comerciais se ampliaram, conectando a Europa ao Oriente Médio, ao norte da África e até a Ásia, por meio das chamadas Rotas da Seda. Produtos como especiarias, tecidos finos, perfumes e metais preciosos circulavam com mais intensidade. A classe mercantil em ascensão. Comerciantes e banqueiros, antes vistos com desconfiança pela elite feudal, passaram a acumular riqueza e influência. Famílias como os Médici, em Florença, ou os Fugger, na Alemanha, se tornaram verdadeiros poderes paralelos aos reis e à igreja. As novas práticas econômicas. Começaram a surgir instituições que depois seriam típicas do capitalismo, como bancos, letras de câmbio, seguros e empresas com investimento coletivo. Embriões das futuras companhias de comércio. Esse proto-capitalismo ainda coexistia com estruturas feudais e tradições medievais, mas já mostrava sinais claros de mudança. Produção voltada para o mercado, busca por lucros e a valorização da iniciativa individual. Era o começo de uma transformação profunda, que nos levaria, séculos depois, à Revolução Comercial, à expansão marítima europeia e ao capitalismo moderno. Após um longo período de guerras, crises e transformações sociais, algo novo começou a nascer na Europa. Houve um verdadeiro renascimento cultural. O Renascimento, como o próprio nome indica, foi um movimento que buscou reviver e reinterpretar os valores da antiguidade clássica, especialmente das culturas grega e romana. Mas atenção, não se tratava de uma simples imitação do passado. Era uma reinvenção, adaptada ao novo mundo que emergia dos escombros da Idade Média. Entre os séculos XIV e XVI, o Renascimento floresceu, principalmente na Itália, e depois se espalhou por toda a Europa. O que mudou? Houve uma redescoberta da razão e do indivíduo. Os pensadores renascentistas colocaram o ser humano no centro das atenções. Isso ficou conhecido como humanismo, a retomada da valorização das capacidades humanas, da razão, da criatividade e da busca pelo conhecimento. Houve uma explosão artística. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello inovaram na pintura, escultura e arquitetura, usando técnicas como a perspectiva, o realismo anatômico e a simetria. A revolução no pensamento. Escritores e intelectuais como Maquiavel, Erasmo de Roterdã e Shakespeare romperam com os modelos medievais, questionando a autoridade, os dogmas religiosos e a moral tradicional. Várias mudanças estruturais aconteceram com o Renascimento. Elas impulsionaram grandes transformações, como o declínio do feudalismo, a ascensão do proto-capitalismo, o crescimento das cidades e do comércio, a formação de um novo público leitor, urbano e letrado. E, mais adiante, pela invenção da imprensa de Gutenberg, que democratizou o acesso ao conhecimento. O Renascimento não foi apenas um movimento artístico, mas um símbolo de uma virada de época, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna.
Era como se a Europa, após séculos de escuridão e conflito, estivesse abrindo os olhos para uma nova luz, a luz da razão, da ciência e da beleza. Apesar de ter ocorrido entre os séculos XIV e XV, a Guerra dos 100 Anos deixou marcas profundas que ajudaram a moldar o mundo moderno. A guerra gerou a formação dos Estados nacionais. A guerra fortaleceu o poder dos reis e acelerou o processo de centralização política, especialmente na França e na Inglaterra. Foi nesse contexto que começaram a surgir as identidades nacionais, com populações cada vez mais unidas por uma língua comum, símbolos nacionais e um governo centralizado. O declínio do feudalismo. A longa duração do conflito e a necessidade de exércitos mais organizados enfraqueceram os senhores feudais, que tradicionalmente controlavam os guerreiros e os recursos locais. A nobreza perdeu influência para os reis, enquanto muitos camponeses abandonaram os campos, migrando para as cidades ou buscando melhores condições de vida. A ascensão do protocapitalismo. Com a crise do sistema feudal, as cidades e o comércio ganharam destaque. A necessidade de financiar guerras prolongadas levou à criação de sistemas de arrecadação de impostos mais eficientes, dando força à administração estatal e ao embrião do capitalismo moderno. As inovações tecnológicas e militares. A guerra introduziu novas técnicas de combate, como o uso do arco longo inglês, que desequilibrou batalhas contra a cavalaria feudal, e a pólvora, que abriu caminho para o uso de armas de fogo e canhões, tornando castelos obsoletos e transformando a guerra em uma atividade ainda mais cara e devastadora. O impacto social e cultural. O sofrimento causado por guerras prolongadas, epidemias e crises econômicas levou a população a questionar a ordem estabelecida. Isso abriu espaço para transformações culturais profundas, como o Renascimento e, mais tarde, a Reforma Protestante. A Guerra dos 100 Anos não foi apenas um conflito entre reis, foi um marco na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ela ajudou a enterrar o mundo feudal e lançou as bases de muitos elementos que hoje reconhecemos no mundo moderno: estados centralizados, economia de mercado, exércitos profissionais e pensamento crítico. A Guerra dos 100 Anos é muito mais do que uma disputa prolongada entre França e Inglaterra. Ela representa um dos maiores exemplos de como um conflito, mesmo devastador e aparentemente interminável, pode ser motor de profundas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Durante mais de um século, o continente europeu foi sacudido por batalhas, crises e revoltas. Mas desses escombros emergiram novas ideias, novas estruturas e novas possibilidades. Foi nesse cenário que vimos o declínio do feudalismo, a formação dos primeiros estados nacionais, a valorização das cidades e do comércio e o surgimento de uma nova mentalidade que abriria espaço para movimentos como o Renascimento. Essa guerra nos lembra que a história é movimento, que períodos de instabilidade, por mais difíceis que sejam, também geram rupturas, abrem caminhos e plantam sementes de mudança. E assim, encerramos nossa viagem no tempo. Espero que você tenha compreendido como um conflito do passado pode ajudar a explicar o mundo em que vivemos hoje. A história, afinal, não é feita apenas de reis e batalhas, mas de transformações e de pessoas, como nós, tentando compreender o seu lugar no tempo. Até a próxima aula. E que a curiosidade continue te guiando. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar e comentar suas dúvidas. Obrigado e até a próxima.